Então, algo bem tranquilo mesmo. Então, a primeira parte, vocês já viram isso o ano passado, esse conteúdo, a gente vai tentar revisar de forma mais profunda, e é essa medida de tendência central, que é a média aritmética. Então, o que seria a média? Tá? Então, a média nada mais é do que você somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos. Sendo que eu tenho 3 tipos de média. Tá? Então, eu coloquei aqui as 3 definições para vocês. Eu tenho uma média aritmética simples. Na verdade, eu vou ter o somatório de todos os elementos dividido pelo número de termos, beleza? Ou ele é escrito nesse formato aqui abaixo. Ó, tá? Então, o x bar representa a média, somatório de todos os elementos, e o n, ó, o número total de termos que eu vou ter. Ok? Aqui eu tenho um exemplo referente a essa média, que é a média aritmética simples. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ele fala mais ou menos assim, ó, sabendo-se que a produção de leite da vaca A, durante uma semana, foi dada pela seguinte quantidade de litros. Então, ó, em um dia ela deu 10 litros, no outro dia 14 litros, no outro dia 13 litros, e assim sucessivamente, tá? Então, essa produção média semanal foi equivalente a quanto? Então, o que eu teria que fazer aqui? Somar todas essas quantidades de leite que ela produziu durante esses dias e dividir pela quantidade de dias que eu tenho aqui, beleza? Então, aqui eu teria a média aritmética simples. Lembrando que aqui é um x-bar, tá? Representando a média. Tá? Então, esse 14, ele vai representar ó, a quantidade de litros médios, tá? Durante a semana. Tá? Então, aqui é um exemplo de média aritmética simples. Tá? E tem uma outra parte, que é chamada de média, que alguns autores chamam de média aritmética ponderada. E a gente vai dividir ela em dois formatos. Tá? Essa média ponderada ela pode ser distribuída com intervalos de classe, que é um pouquinho mais complexo, e a distribuição de intervalos, a distribuição de frequência simples, tá? Que eu vou mostrar para vocês os dois modelos. Mas os dois encaixam nessa forma que a gente está vendo aqui. Professor, que danado é isso aqui? Então, a ideia é mais ou menos assim, eu vou ter o somatório, os elementos que eu vou ter, eles vão ter repetições, então vai aparecer aqui uma frequência ou um peso, tá? Então, vocês vão ver questões que falam de peso, vão ver questões que falam de frequência, tá? Mas, se vocês tiverem questões nesse formato, vocês terão questões de média ponderada. Beleza. Onde é que encaixa a média ponderada, tá? Como é que ela encaixa nos exemplos? Ela serve para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, se eu tenho uma média de uma classe, tá? Eu quero saber a média de idade de uma classe. Eu vou utilizar todos os alunos dessa classe, tem alunos que têm a mesma idade, no lugar de eu somar aquela idade várias vezes, eu pego aquela idade e multiplico pela quantidade de vezes que eu tenho aqueles alunos com aquela idade, tá? Então, a frequência, ela serve justamente para isso, para facilitar seu trabalho, quer dizer, para enxugar seu trabalho. Nas questões, ó, como é que a gente vê isso aí? Então, vamos lá, vamos para essa primeira aqui, ó. Então, aqui é o exemplo 2. Aqui eu tenho um Professor, modelo. Pode falar. tem gente querendo entrar na aula. Ó, vamos lá. Esse exemplo é um exemplo de média aritmética ponderada com a distribuição de frequência simples. Professor, como assim? Então, vamos lá. Observem aqui essa tabulação. A tabulação que eu tenho duas colunas. A primeira, o número de casais, ok? Ó, foi dado aqui. E do outro lado, a outra coluna, ó, a quantidade de filhos. Tá? Então, essa ideia é que eu tivesse ó, o número médio de filhos por casal. Então, o que é que eu teria que fazer? Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, a questão ela traz algo mais ou menos assim. Ó. O sindicato de condomínios do Recanto das Rosas quer construir um playground e uma sala de jogos para crianças e adolescentes. Ele quer saber qual a média dos filhos por casal, referente aos moradores do condomínio. Para isso, realizou uma pesquisa cujos dados estão na tabela abaixo. Então, como eu falei, esses dados aqui ó, foram tabulados através de uma certa pesquisa. Qual é a diferença de distribuição com intervalos de classe e uma distribuição simples? Pronto, nesse caso, observe, eu tenho uma distribuição simples, eu não tenho intervalos de classe, tá? Então, a gente vai usar a forma mais simples da média ponderada, que seria o quê? Para calcular a média. Pegar o número de casais e multiplicar pela quantidade de filhos, tá? Então, o número de casais seria meu x1, x2, x3, x4, seriam os elementos. E a quantidade de filhos vai ser a frequência simples. Então, se eu colocar isso aqui na ideia de média, nós teríamos algo mais ou menos assim. Ó. Eu coloquei aqui MP,
representando média ponderada, mas que deveria ser um x barra, tá? X barra representando média. Então, nós temos assim, ó, a primeira frequência, tá? No caso aqui eu tenho quantidade de filhos, vai ser 0, e o x1 ó, vai representar os casais, tá? Então, observe que aqui ficou invertido, ok? Ó? Então, eu tenho ó, o número de casais e a quantidade de filhos por casal. Então, eu vou multiplicar membro a membro aqui, ó. Então, 3 eu vou multiplicar por 0, mais ó, 24 por 2, 6 por 3 e 2 por 4. E no final, eu vou ter ó, o meu somatório, que vai fazer referência ao número total de pessoas pesquisadas, beleza? Então, aqui eu teria uma média ó, ponderada com relação aos filhos. Então, aqui uma distribuição simples. Quando é que uma questão vai complicar? Quando ela envolve média ponderada. Quando ela vier nesse esquema aqui, ó. Então, observe aqui, ó. Professor, esse tipo de distribuição que vocês vão ver agora, ela pode ser considerada como uma média ponderada também. Qual é o detalhe da questão anterior? O detalhe é o seguinte, ó, vai aparecer um ponto médio aqui. Então, observe ó, que no lugar de eu usar o x1, x2, x3, a gente vai usar o ponto médio da primeira classe, o ponto médio da segunda classe, e assim sucessivamente, beleza? Mas a ideia vai ser a mesma. Eu vou pegar ó, o ponto médio vezes a frequência da classe. Tá? E por último, professor, eu divido tudo, esse somatório, pelo número total de termos. Então, a gente vai ter isso aqui, mais ou menos assim. Olha esse exemplo. A distribuição que foi dada aqui, ó. Observe que ela muda um pouco agora. Ó. O meu exemplo, ele agora foi organizado ó, com classes. Tá? Então, essa é a diferença da questão anterior. O Enem ele costuma cobrar pouco questões de média ponderada nesse formato, tá? Mas vez ou outra cai uma questãozinha caindo média ponderada com intervalo de classe. Então, a ideia inicial, eu tenho aqui uma tabela de 60 funcionários, ó, que foi tabulado aí 60 funcionários, cada um com seu respectivo peso. Então, eu vou ter na primeira classe ó, pessoas com 37 a 46 anos. Então, nesse total, eu tenho 3 pessoas nesse intervalo. Entre 46 e 55 quilos, ó, eu vou ter aqui 4 pessoas, entre 55 e 64, eu vou ter 8, 64 e 73, eu vou ter 11 pessoas e assim sucessivamente, até chegar ao total ó, de 60 pessoas. Professor, o que seria esse X1? Esse Xzinho aqui, ó. Então, observe, ó, esse Xzinho é o ponto médio. Como é que eu descubro essa coluna? Como é que eu chego a essa coluna? Você vai fazer o seguinte, eu vou somar ó, o limite inferior da primeira classe mais o limite superior da primeira classe e dividir por 2. Então, eu vou somar essas duas parcelas ó, e fazer a média aritmética entre eles. Okay? Professor, depois, a mesma ideia, ó, 46 mais 55, soma e divide por 2. Então, aqui vai ficar 101, 101 dividido por 2, 50,5. E assim sucessivamente. Então, observe que essa coluna que está aqui referente ao x, ó, ela vai ser referente ao ponto médio. Para se calcular a média tá, dessa tabulação, o que eu deveria fazer? Pegar a quantidade de funcionários que eu tenho nessa classe ó, e multiplicar ó, por esse ponto médio. Ok? Então, aqui, observe que o resultado que eu coloquei nessa primeira classe, 124,5, é justamente o número de funcionários que eu tenho na primeira classe vezes o ponto médio. Tá? Daí, eu teria que fazer essa multiplicação com todas as classes. Ó. Então, 4 vezes 50,5, 8 vezes 59,5 e assim sucessivamente. O que vai me interessar para fazer a média ó, é esse somatório aqui, ó, da última coluna. Eu vou pegar esse somatório da última coluna e dá 4.380 e dividir pelo número total de termos, que é 60. Pessoal, um detalhe aqui no ponto médio. Como é que eu consigo fazer esse ponto médio de uma forma mais rápida, tá? É um macete isso aqui, ó. Todas as vezes que você estiver em tabulação ó, com intervalo de classe, eu posso calcular o primeiro ponto médio, tá? Somando o limite inferior do superior e dividindo por 2, e a partir dele eu vou construindo os outros, tá? Pontos médios. Como? É só vocês observarem aqui, ó, a amplitude desse intervalo de classe. Professor, o que seria a amplitude do intervalo de classe? É você pegar o limite superior da classe e subtrair do limite inferior. Então, é a diferença entre esses dois termos. Ó. Então, se eu subtrair 47 e 37, nós vamos chegar a 9. Tá? Então, observe que todos esses intervalos ó, de classe, ele terá a mesma amplitude, certo? Então, aqui é 91, tá certo? Aqui é 91.
Então, observe ó, que essas amplitudes ó, elas serão a mesma. E aí, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que esses pontos médios ó, eles vão crescer no ritmo da amplitude do intervalo de classe. Então, ó, se o primeiro foi 41,5, se eu somar 9 a 41,5, a gente vai chegar a 50,5. Se eu pegar 50,5 somar 9, eu vou ter 59,5. Se eu pegar 59,5 somar 9, 68,5 e assim sucessivamente. Quer dizer, eu não precisaria somar os limites aqui. Tá? Daí, a ideia inicial ó, era justamente encontrar a média. Então, eu teria que multiplicar ó, a frequência vezes o ponto médio. Então, a gente fez isso com todos os termos ó, e usar o somatório. Então, o somatório está aqui embaixo. 4.380 dividido pelo número de termos. No caso aqui, 60. Então, essa média de pesos dos funcionários, dos 60 funcionários, ó, vai ficar em média de 73 quilos. Tá, professor, como é que a gente vê isso nas questões do Enem? Vamos lá, vamos passar para as questões. Sim, antes de passar para as questões, vamos lá, vai ter 8 horas, tem alguns minutos ainda. Então, uma observação que eu coloquei aqui, ó. A média, ela é uma medida de tendência central muito influenciada. Por quê? Porque se eu colocar os extremos muito grandes ou muito pequenos, tá? A gente consegue alterar muito essa média. Então, coloquei um resumo de todas as ideias que a gente pode ser cobrado nas provas, certo? As medidas de tendência central simples, aqui com intervalos de classe e aqui sem intervalo de classe, intervalo sem distribuição de classe, tá? Então, esses três modelos. Vamos fazer futuramente, ó. A ideia é que as questões, elas viessem mais ou menos nesse formato. Vou ver se contando abre. Para determinar a ordem de largada de uma corrida de automóveis, 10 pilotos participaram de um torneio classificatório no dia anterior à corrida. Pelo regimento, para cada piloto, faz-se tomada de tempo em 3 voltas no circuito. Então, qual era a ideia? Cada piloto, o piloto do 1 até o 10, eles iriam completar 3 voltas. E aquele que tivesse a menor média dessas 3 voltas, ele ficaria na parte inicial, tá? Ficaria na frente, largaria na frente. Então, essa era a ideia, tá? Fazer a pole position. Então, vamos lá. Então, ele pergunta o seguinte: qual seria o tempo em minutos a ser batido pelo último piloto na terceira volta? Que ele garante a primeira posição no grid de largada. Então, observem aqui, ó, eu tenho todas as voltas já dos 9 primeiros pilotos, mas o último piloto ele não concluiu a terceira volta. Então, qual era a ideia? Ele queria saber ó, qual seria o tempo a ser batido por esse piloto para que ele tivesse a menor média aqui. Beleza? Observem que eu consigo obter aqui ó, já a menor média desses 9 primeiros. Então, essa primeira parte, ó, a menor média desses 9 primeiros é 1,49. Beleza. Então, qual era a ideia aqui? A ideia é que essa última volta aqui desse rapaz, o tempo dele, ó, deveria, somado com essas outras duas, e dividido por 3, eu teria que ter uma média menor do que 1,49, tá? Lembrando que aqui ele deu o tempo, está em minutos. Ok? Vamos lá. Qual seria a ideia final aqui? A ideia final é mais ou menos o seguinte: ó, é essa palavrinha, essa parte que eu circulei aqui, ó, tá? Que eu destaquei. Então, qual é o tempo em minutos a ser batido pelo piloto? Então, é isso aqui que pegou muita gente. Por quê? Vamos lá. A parte de estatística, a parte matemática, é a parte mais simples. Por quê? Eu teria que somar os três tempos, as 3 voltas, e dividir por 3. Daí eu teria que ter essa média. Essa média teria que ser, obrigatoriamente, ó, menor do que 1,49. Beleza, então, ó, eu teria algo mais ou menos assim. Ó. A primeira volta, a segunda volta, mais a terceira volta, o tempo da terceira volta, dividido por 3, isso aqui eu teria a média. Essa média teria que ser menor do que 1,49, que seria a menor média aqui, ó, que eu tenho. Ok? Certo. Partindo dessa ideia, ó, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma regra de 3 simples. Então, eu vou multiplicar ó, 3 por 1,49
Tá? Na sequência, eu vou somar 1,57 mais 1,50 e vou subtrair, ok? Então, nós teríamos essa ideia aqui, ó. O 3 eu passo multiplicando, 1,49, então vai ficar 4,47, e esse 3, 0,7 é a soma desses dois termos aqui, ó, 1,57 mais 1,50. Beleza? Passo para o segundo membro, ó, então a gente chega a isso aqui. Pessoal, olha a pegadinha aqui, ó. O valor que eu encontrei, ó, ele deve ser menor do que 1,40, certo? Se eu fizer essa análise, professor, o tempo que ele deve ter aqui, ó, ele deve ser menor do que 1,40. Isso. Aí observe o que é que eu tenho aqui, ó. Beleza? Esses valores que eu tenho 136, 140, 149, 150 e por aí vai. Esses valores em minutos ó, é 1,36, 1,40, 1,49, 1,50, 1,51. O que é o que muitos vão fazer aqui? Como deve ser menor do que 1,40, muitos marcaram isso aqui, ó. Alternativa A, que é justamente o distrator. A questão, ele não quer saber esse valor aqui. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, qual é o tempo em minutos a ser batido pelo último piloto? O tempo a ser batido é esse aqui, ó. Então, qualquer tempo que eu tiver na terceira volta menor do que 1,40, essa média vai ser menor, beleza? Então, professor, se eu tiver aqui 1,39, isso, se ele fizer aqui 1,39, essa média aqui vai ser menor do que 1,49. Beleza, se ele fizer aqui 1,37, tá, na terceira volta, a média vai ser menor. Se ele fizer 1,36, também vai ser menor. Então, a ideia da questão, ó, ele estava perguntando ó, qual era o tempo em minutos a ser batido pelo piloto. Então, o tempo a ser batido ó, era justamente 1,40 e não 1,36, tá? Que era justamente o distrator. Muitas pessoas marcaram essa aqui, ó. Muitas mesmo. Por quê? Porque na análise entendeu apenas assim, ó. X, que é a minha terceira volta, deve ser menor do que 40, certo? Mas menor do que 40 eu tenho vários valores, tá? E aí o 136 entraria nessa ideia, porque o cara iria dizer, 136 ou 1,36 seria melhor do que 1,40. Mas, na verdade, o que ele estava pedindo era isso aqui que eu destaquei na pergunta. Qual era o tempo a ser batido pelo piloto? Então, era uma questão muito maliciosa. Ou não consigo ver quando responde lá pelo chat. Ó, a ideia é o seguinte, José. O meu valor que eu deveria bater, ó, é esse aqui, tá? O valor de X, que era a terceira parte, a terceira volta, deveria ser menor do que 1,40. Sendo que se eu interpretar ela nesse formato, ó, eu viria aqui, ó, para o item A. Por quê? Porque 136 é menor do que 140. Mas o que a questão pede, ó, é essa parte aqui que eu destaquei aqui em cima. Qual é o tempo em minutos a ser batido pelo piloto? Então, o tempo que deverá ser batido ó, é esse tempo aqui, ó, 1,40. Então, você deveria ter aqui na terceira volta ó, qualquer tempo menor do que 1,40, tá? Professor, mas 136 é menor do que 1,40. Isso, 1,36 é menor do que 1,40. Ok, certo? Mas ele não quer bater, ó, 136. Ele quer bater, ó, 1,40. Então, qualquer tempo que ele pegar ó, menor do que 1,40, ele vai ter essa média aqui final, ó, menor do que 1,49. Então, a ideia era que ele batesse esse tempo, ó, e não ele escolhesse um tempo menor do que 1,40. Essa foi a grande dificuldade de muitos alunos. Por quê? Professor, Porque muitos leram a questão rápido e foi direto para cá. Pode falar. se eu interpretasse a questão como menor ou igual, ainda seria a mesma resolução ou daria outra resposta? Isso. Por que você poderia colocar menor igual? Porque você poderia ter um tempo menor igual do que esse aqui, ó. Ok? Você teria que bater esse tempo aqui. Então, obrigatoriamente, você teria que ter uma resposta menor ou igual a esse tempo. Tá? Tarefa online, tá? Tá certo também. E aí, na próxima aula, eu vou voltar aqui de novo a média. A gente vai resolver algumas questões de média, tá? E daí passa para a parte mediana. Isso na próxima semana, certo? Hoje a gente vai voltar, mas vai voltar com trigonometria, beleza? Pessoal, só um detalhe para quem entrou depois. Quem perdeu, avisa que eu vou colocar essa aula
lá no YouTube. Então, a galera tem como acompanhar, ok? E outra, o simulado, eu falo com vocês na segunda aula, tá? Quando será, beleza? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente retoma o que foi visto na última aula, beleza? A parte de trigonometria. Então, era isso por hoje. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Fui. Valeu.